Hoje temos um convidado super especial. Ele está falando com a gente diretamente das Europa. Olha que chique, gente. Nós estamos admitindo o nosso querido Ricardo Cotrim Chacur. Ele tem graduação pelo Mackenzie, tem mestrado, mestre em Direitos Políticos e Econômicos também pelo Mackenzie, e hoje doutorando em Direito pela Universidade do Porto, isso mesmo, gente, lá de Portugal. E, além disso, é professor de Direito Constitucional, de Direitos Humanos Fundamentais e Direito Internacional Público das gloriosas Faculdades Metropolitanas Unidas. Então, vejam que a gente está com um convidado mais que estrelado aqui com a gente, assim, uma coisa, Imagina. uma honra, né? Queria agradecer aí pela gentil participação, né? E hoje em dia, né, começar com um tema de constitucional que eu acho que é uma questão vital, né? A gente só fala de ponderações, de conflitos, né? Então, como agir, como não agir. Hoje, inclusive, até a questão do direito à informação, por exemplo, né? O Estado, a administração, a gente mesmo, como particular, precisa de informações, mas, ao mesmo tempo, você tem a proteção de dados, por exemplo. Então, tudo envolve, às vezes, aquele juízo de ponderação, mais do que aquela aplicação da regra, né? O all or nothing, né? Então, sim ou não. Então, mais a questão da ponderação. Então, queria aí começar com um tema polêmico, desafiando aí nosso convidado, né? Que não é fácil, né? Mas que você falasse um pouquinho, por gentileza, dos conflitos entre direitos fundamentais, por favor. Bom, primeiramente agradecer a oportunidade, né, do meu amigo de longa Sim. data, né, pela oportunidade de estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho do que eu sei, porque eu não sei tudo, mas eu sei pelo menos um pouquinho, e também cumprimentar todos que nos acompanham, dar boa tarde, né, porque aqui em Portugal a gente está 3 horas a mais, então aqui para mim já é boa tarde, para vocês aí ainda é bom dia, né? Ainda é bom dia. Então, ainda é bom dia. Bom, dentro desse tema que você me propôs falar, veja, hoje tudo envolve conflito entre direitos fundamentais, se a gente for pensar, né? Começa pelo fato de que hoje eu acho que está muito em voga a questão das liberdades versus segurança. E isso é uma coisa que é uma tendência no século XXI, inclusive o Zygmunt Bauman fala disso quando ele trata das relações líquidas, né? Ele coloca, ele explica essa equação entre liberdades e segurança, né? Então, quanto mais liberdade você tem, menos segurança, menos controle, menos segurança, e o inverso também é verdadeiro. Quanto mais controle, você tem mais segurança, mais você acaba perdendo aí em termos de liberdades. E a gente está passando por um momento desses, né? Se a gente for observar, né, a questão da pandemia toda também está causando certas restrições em liberdades, as pessoas ficam muito incomodadas com isso, mas, por outro lado, isso é preciso para que se tenha controle, se tenha segurança do outro lado. Então, é uma equação muito delicada. E quando a gente trata de direitos fundamentais, a relação entre elas, todas essas relações são delicadas, né? Então, por exemplo, tinha muito tempo atrás, né, a questão dos rolezinhos nos shopping centers, em São Paulo, na Grande São Paulo, em outras partes do Brasil, e era muito comum você, de novo, observar, né, desse fato, desse evento, um choque entre dois direitos fundamentais, porque, de um lado, você tinha o proprietário do shopping, né, o direito à propriedade privada, que é um direito fundamental, Sim. e, do outro, o direito à liberdade de manifestação, de reunião, de expressão e etc. Né? Então, esse conflito se dava e era resolvido muitas vezes por meio de interditos proibitórios, né, de interditos possessórios, por conta daquele incômodo que era causado pela manifestação dentro de uma propriedade privada, porque a gente tem que lembrar que Sim. o shopping center ele tem uma circulação pública, mas ele é um empreendimento privado, né, uma propriedade privada, não é uma propriedade pública. Você tem, por exemplo, falando de liberdade e segurança, né, tem uma DPF, a DPF 403, que está com um julgamento, salvo engano, suspenso, né, porque o ministro Alexandre de Moraes pediu vistas dos autos, está com julgamento,
já tem, inclusive, o voto do ministro relator Edson Fachin, e que trata justamente, de novo, desse conflito entre direitos fundamentais, de um lado, o direito à informação, à liberdade de expressão, e do outro, a segurança. Por quê? Porque a DPF 403, ela trata justamente da questão dos bloqueios do aplicativo do WhatsApp, né, que foi algo Tá, que também gerou uma tá, série de tá. repercussões, etc. Então, enfim, né, é um tema assim, para quem quer escrever sobre o assunto, existe uma infinidade de conflitos entre direitos fundamentais, eles estão aí presentes na nossa vida, no cotidiano da nossa vida, influenciando, né, inclusive as leis que vão, de alguma forma, impor algum tipo de conduta ou prever algum tipo de dever, né, ou de direito. Enfim, eu acredito que é um tema que assim tem um leque muito amplo, né, de subtemas para vocês poderem tratar do assunto. Isso é interessante. Então, assim, vamos lá. É bem interessante a DPF, a gente vai falar um pouco mais da DPF, tá, pessoal? Mas é uma forma de controle de constitucionalidade, né? É a arguição de descumprimento a preceito fundamental, né? Que basicamente tem uma função subsidiária aí, né? Residual no controle de constitucionalidade. O Shakur vai conversar com a gente daqui a pouquinho sobre isso. E aí, queria, por favor, Shakur, você falou assim, uma infinidade de subtemas, né? E o tema realmente o tema e os subtemas realmente são bem interessantes e até bem atual, né? Porque já era atual, com essa questão da pandemia Sim, ficou atualíssimo, né? sim, E ampliou, infelizmente ou felizmente, não sei, a vida tem que andar, né? O leque de discussões que a gente tem, né? Cada país adotou uma medida, às vezes até cada estado, dependendo da feição, né? O olhar que você vê. Então, assim, para o nosso graduando aí, eventualmente até aquela pessoa que já está pensando em fazer uma especialização, etc., né? É sempre bom ter um foco, eu acho, né? Uma, uma perspectiva mais aguçada. O que você acha, assim, super interessante, assim? Então, por favor, um livro para a pessoa, de repente, se aprofundar no tema, né? Um livro meio bíblia, né? Meio guia nesse assunto. E dois, eventualmente, qual um tema ou dois temas ligados aí a esse conflito que você tão bem descreveu? Bom, eu acho assim, em termos de livro, né, um livro que eu É. posso indicar, que eu sempre indico para meus alunos, eu acho que é bem interessante porque ele traz dentro dele uma série de cases, né, que envolvem Ah, esses conflitos entre direitos fundamentais, é o livro do George Malmenstein, né, chama-se Curso de Direitos Fundamentais. tá. Eu acredito que é uma bibliografia obrigatória quando você for tratar de um tema desses, né? Eu acho que dá para tomar como base, até porque ele traz muitos casos práticos, né, julgados que já tiveram, Ah, enfim, já foram concluídos, né? E eu tá. acho que daí traz lá, por exemplo, casos entre a questão da testemunha de Jeová e da transfusão de sangue, né, o Ah, direito à vida contra a liberdade da religião, enfim, né? Então eu acho que é um livro assim bem interessante para vocês aí adotarem e poderem utilizar como né? Porque obviamente que um trabalho exige muito tá. mais do que uma bibliografia, mas eu acho que dá para servir de base aí para vocês iniciarem É. estudos sobre esses assuntos. A ideia é essa, assim, eu sempre recomendo aí às pessoas, até eu mesmo, aliás, deveria seguir com mais vigor aqui os meus conselhos, né? Mas eu mesmo acho importante que a gente tenha, às vezes a gente se perde um pouco. Então, lógico que a gente tem que confrontar aqui, estou colocando aqui na tela, né? A gente tem que confrontar as opiniões até para entender qual que é a opinião prevalecente ou qual a opinião que você quer adotar. Mas eu sempre gosto de, assim, para o aluno deixar um livro, né? Porque, assim, também, senão o cara não se perde, né? Porque às Não, para vezes ter uma base, uma base, Então, pessoal, super legal, então, e os cases aí, inclusive esse livro pode ajudar, inclusive, a desenvolver, né? A Sim, até encontrar argumentação. uma temática onde, a partir dali, ele possa desenvolver um tema mais atual, até porque o livro, Tá, né, eu não sei como é que está a edição mais recente dele, mas traz casos, tá, alguns casos mais antigos, então, a partir desses casos, dá para vocês desenvolverem aí, ou fazer uma análise jurisprudencial, que eu acho super tá, válida, do entendimento do Supremo Tribunal Federal em tá. relação a determinado assunto, ou a determinado conflito, né? Perfeito. Eu estou vendo aqui, a edição aqui é de fevereiro de 2019. Então, É bem tá atualizada. bem atualizada, né? A oitava aqui.
Mas é isso que está indicando aqui, e tem versão eletrônica, então é bem legal aí. Isso é muito bom, é. Perfeito. E aí a gente falou um pouco de controle de funcionalidade, né? A gente começou a entrar no tema, né? Um tema que eu gosto muito, acho que eu gosto até demais, para ser sincero. É um tema realmente bem rico, né? Até você pode ir por ação, você pode ir pelo controle em si, né? Comparar com as formas de controle, comparar até com um direito comparado, né? Assim, bem rico, assim, e assim, eu acho que seria algo interessante para o aluno. Eu acho que é um tema que, assim, tem uma aplicação prática enorme, né? Eu vejo no direito tributário, por exemplo, a gente tem várias discussões e o pessoal, às vezes eu vejo uma certa dificuldade até entender o tema do controle. Então, assim, sobre controle de constitucionalidade é um tema sempre atual, né? Desde que o Moreira Alves tinha entrado no Supremo, a gente tem novidades em termos do assunto. Então, assim, conta pra gente aí, o que você acha de controle, que é um tema que seria possível explorar em TCC, por favor, e aquele livrinho, assim, para a pessoa ter de base, assim. Para poder servir de base. Bom, como você bem disse, o controle de constitucionalidade é um tema super atual, né? A gente Certo. vê cada vez mais um protagonismo do Supremo Tribunal Federal em questões que eu considero nevrálgicas, né, para o ordenamento jurídico brasileiro, questões que acabam afetando as relações sociais, etc. Tá. Eu acredito que é um tema muito atual, porque vai, de certa forma, né, a questão da liberdade do André do Rep, por meio da impetração do habeas corpus, um caso que eu acredito que aí no Brasil gerou uma série de repercussões, né, pelo que eu acompanhei daqui de Portugal, e que, de novo, vai trazer à tona a questão do assunto da possibilidade ou não de prisão após condenação em segunda instância, aquela discussão que já se teve por meio de ações declaratórias em que o Supremo Tribunal Federal mudou, inclusive, o entendimento, né, porque tinha um entendimento, mudou de novo, enfim. Então, é algo para se acompanhar. Então, consequentemente, é um assunto muito atual, né? E que vocês vão poder, de repente, discutir, não só a questão da prisão em segunda instância, a própria questão do aborto, né? Tem uma ação direta de inconstitucionalidade que tramita no Supremo Tribunal Federal, né? Que também trata dessa possibilidade, ou de alargar, ou de diminuir, porque tem uma ADC e uma ADIM relacionada ao tema, então é algo que também é um tema bastante atual, acredito que a gente vai ter aí nos próximos meses ou no próximo ano, acho que mais provavelmente no próximo ano, né, o desfecho dessas ações, desses casos, e é importante, então, acompanhar, vejam, são temas extremamente relevantes, que envolvem, inclusive, outras disciplinas, porque muitas vezes o aluno fala assim, professor, mas eu não gosto muito de constitucional, eu gosto de direito penal, ou eu gosto de direito civil. Vejam, são temas que, na verdade, orbitam, né? Não tem como você dissociar o direito penal do direito constitucional, nem o direito civil do direito constitucional, porque o direito constitucional é a base de tudo. Até por isso que o próprio controle de constitucionalidade, o que ele faz? Ele controla, né, todas as leis infraconstitucionais, Código Penal, Processo Penal, Código Civil, Código de Processo Civil, em relação à própria Constituição, né? Então, acho que são assuntos atuais, relevantes, existem muitos outros além desses, né, desses dois, eu só coloquei esses dois porque, no final, são temas que chamam muita atenção, geram muita polêmica, né, porque envolvem outros assuntos, enfim. E um livro que eu posso indicar, né, que eu gosto muito de indicar para os meus alunos, é o curso de Direito Constitucional, do André Ramos Tavares. Ele trata bastante do controle de constitucionalidade, dos direitos fundamentais. É um livro com uma leitura que eu acredito é fácil, é gostoso de ler e tem uma profundidade no assunto, tá? Então, é um livro para servir de base, é uma doutrina de constitucional para servir de base aí para, obviamente, aprofundar sobre o tema, e é um tema, obviamente, quando a gente fala de controle de constitucionalidade, é um tema interdisciplinar. Então, cabe para aquele que gosta, para aquele aluno que gosta de direito penal, porque gosta de direito civil, porque gosta de direito tributário, porque gosta, enfim,
né, direito empresarial, tem uma série aí de ramos que se interligam aí com essa questão. Até, por exemplo, no direito tributário, hoje, uma questão que a gente tem muito forte, eu vejo assim, mais do que o controle em si até, né, é a questão da modulação. Você pode ver que às vezes dá mais pano para a manga a modulação A em modulação si. dos efeitos do que propriamente o objeto da É, ação. Você pega um tema clássico que a gente tem hoje que é um pipinão, né? Virou um grande no abacaxi, que é a questão da inclusão do ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS. Já foi decidido isso faz 100 anos, basicamente. Dá para falar em datas, mas em termos assim de realidade que o contribuinte tem que recolher todo mês, enfim, tem uma relação periódica com o assunto, na verdade a gente pode falar todo dia até, que é uma coisa presente no dia a dia, quer dizer, faz anos, em termos de séculos, faz séculos, né, na vida moderna, e assim, a gente não sabe para que lado que vai, porque o tema já está decidido, né, que é inconstitucional já está, mas assim, se vai ser para frente, para trás, para cima, para o meio, para baixo, para diagonal aqui, tipo, né, e vai, não vai, tem embargos, não sei o que, tal. Assim, então, assim, acho que até onde eu sei, me corrija se estiver errado, essa questão da modulação, você não tem um critério Não tem, vai centrado, depender assim. muito, não tem. E vai depender muito do entendimento de cada ministro em relação ao assunto. Então, é algo que, assim, você tem que sempre esperar o resultado final para ver qual é o tipo de modulação que a decisão final vai impor, né? Vai impor. E por gentileza, e aí a gente, pô, tá bem legal aqui, gente. Eu tô apreciando, espero que vocês também estejam aqui. A DPF, né? A DPF, assim, do controle concentrado, assim, todo mundo lembra de ADIM, né? Eu acho que assim, fica mais ADIM, ADC, ADO. ADC, o cara começa, tal, lembrando também, ADC, sinal trocado da ADIM, né? E vamos que vamos, assim, né? Mas, assim, a DPF, assim, ela começou, ela foi, né? Colocou na Constituição, aí depois o ministro Gilmar Mendes, né? Foi, assim, um patrono aí da própria lei, né? Que regulamentou. E, assim, a gente já teve alguns casos, né? E hoje eu tô vendo que ela tá ganhando proeminência. Ela deixou de ser, não tem nada, vai de DPF para ser algo que está trazendo temas sensíveis aí. Então, a Sim, muito DPF sensíveis, muito. é a bola da vez? Eu diria que sim. Eu hoje, fazendo uma observação, uma pesquisa, né, dessas ações que realizam controle concentrado de constitucionalidade, eu acho que a DPF ela ganhou um grande protagonismo, até porque ela tem um objeto mais amplo, né, do que os outros são instrumentos específicos. Sim. Ela tem essa natureza subsidiária, então, quando eu não consigo aplicar um dos outros instrumentos, eu vou aplicar a DPF, portanto, ela tem um leque maior, né? Ela surgiu como uma forma de preencher uma lacuna, porque, veja, as ADIs, elas só podem ser propostas contra leis federais e estaduais pós-Constituição de 1988, a ADC só pode tratar de lei federal pós-Constituição de 88, e no final, como é que eu faço se a lei for municipal? Como é que eu faço se a lei for pré-Constituição de 88? A DPF. Né? E quando não tinha DPF, você não tinha como, então, tratar desses temas por conta dessas lacunas. Então, ela veio preencher um espaço que era importante, né? Um espaço que trata de direitos muito sensíveis, porque envolvem direitos fundamentais, né? Então, você tem os exemplos clássicos que eu dou, né? Você tem a DPF 54, que tratou da possibilidade de antecipação do parto de feto anencefalo, né, que as pessoas falam que é o aborto de feto anencefalo. Você tem a DPF a 378, que tratou do rito do processo de impeachment da Dilma. Veja, a lei do impeachment ela é anterior à Constituição, ela foi recepcionada pela atual Constituição. Mas, se não houvesse a DPF, como é que eu ia tratar dela? Eu não ia conseguir tratar nem pela ADI, nem pela ADC. Então, ela veio para discutir o rito do processo de impeachment. Você tem a DPF, salvo engano, tá? A 347, que trata da questão, quando teve aquelas rebeliões nos presídios do Maranhão, né? Então, trata da questão dos direitos da população carcerária, né? E você tem a DPF 403, que eu já mencionei no início aqui do nosso encontro, né?
que trata de um tema que envolveu o nosso dia a dia, né? Porque eu lembro quando teve, né? Eu acho que por umas 2 vezes que a gente sofreu o bloqueio do aplicativo do WhatsApp, foram 4 no total, 4 decisões, mas eu me lembro de 2, em que o WhatsApp ele ganhou um protagonismo tão grande na nossa vida, porque hoje ele deixou de ser apenas um aplicativo de mensagens, mas você faz reuniões pelo WhatsApp, você mostra vídeo, posta foto, enfim, virou até um ambiente corporativo para algumas empresas que hoje, né, se relacionam por meio desse aplicativo. E quando você teve o bloqueio, imagina, você para com todas as comunicações que são imediatas, né? Porque o aplicativo ele tem uma função bem interessante. Então, vejam, ele não tem como você dissociar a DPF de temas que são sensíveis, né? São temas relevantes para a sociedade e que envolvem aí direitos fundamentais. Então, eu diria que a DPF aí ela é um tema que, com certeza, né, o aluno que escolher não erra de tratar desse tema, porque vai ter muita coisa para poder trabalhar. Não, inclusive, olha só, pessoal, essa introdução que o Shakur fez sobre onde cabe, não cabe, né, direito pretérito, se não cabe, etc. Isso cai em concurso, assim, a rodo também. Então, assim, Cai bastante. Cai bastante. Então, para assim, concurso, para exame da ordem, controle de constitucionalidade é o objeto principal, né? Até porque envolve todos os demais temas de direito constitucional, né? Quando você fala de controle, você fala de processo legislativo, você fala de repartição de competências, enfim, trabalha quase que toda a Constituição. Então, com certeza é o tema objeto aí central, né, de todas as provas. Não, é interessante, por exemplo, eu acho que, não sei se o Shakur vai concordar, o aluno, por exemplo, poderia pegar um tema, né, o cabimento da DIN, a restrição, um entendimento do Supremo sobre o assunto. A partir dele, consequentemente, você vai ter que explorar os outros, né, ainda que o foco seja a DIN, por exemplo, vai ter que explorar as outras, né, as outras ações para você ter o confronto ali, entender qual que é o objeto, né? Mesmo que não seja a ADPF que seja a escolhida, né? Qualquer forma, qualquer ação de controle concentrado vai levar o aluno, em especial o aluno mais no final do curso, né? Vai memorizar ou aprender, reaprender essa matéria, dá samba para fazer um TCC, já dá uma estudada para a ordem, já de repente 2, 3 pontinhos aí, né? Falta só 37 e ainda assim ainda sai para uma bagagem bem legal para a vida. Então, assim, a DPF, acho que a DPF, controle, acho que são temas assim muito interessantes. E eu vou até colocar aqui na tela, enquanto a gente vai conversando aqui, o livro do André, né? André, como se fosse íntimo, né? Infelizmente não o conheço, mas o André Ramos Tavares tem o curso de Direito Constitucional, que você mencionou, né? Ó, tem uma edição de 2020, gente. 2020, ó. Eu tô entrando aqui agora, hein? Ó, 2020, né? Que tem versão eletrônica, né, da Saraiva aqui. E realmente, essa é uma edição que eu lembro que já tem pelo menos 10 anos, 10, 15 anos. Né? Eu lembro que na graduação acho que já tinha, mais ou menos, né? E ele é procurador da República, etc. Né? Dá aula, acho que na PUC, é isso? Enfim, tem uma bagagem aí. A nossa dica aqui. Você já me mandou aqui, vou até mandando, colocando aqui, mas eu não sei se eu achei aqui. Qual que seria, por gentileza? Olha, cadê? Eu tenho aqui, se for. Ó, a arguição de descobrimento de preceito fundamental, né? Essa, análises à luz da lei número 9882 de... É um que é também do André Ramos Tavares. Aliás, ele é um dos organizadores, Também do né? André. E é bem interessante esse Tá. daí que eu passei, né? Na verdade, porque ele traz uma série de temas que vão orbitar em volta da temática. Então, o livro é sobre a DPF, mas dentro dele é uma coletânea de artigos que tratam de temas correlatos à DPF, que eu achei bem interessante, porque daí traz um pouco mais de profundidade aí para o estudo de vocês. Saudações!
tivemos pequeníssimos problemas técnicos, mas isso não nos impede de a gente concluir aqui a nossa grandiosa operação, esse livro interessantíssimo trazido pelo querido professor Chacur. Um livro sobre ADPF, com a coordenação de André Ramos Tavares e Walter Rothenburg. Veja, interessante que acabou que são duas dicas, né? O livro, que é uma belíssima de uma dica, e outra que está na estante virtual. Então, está até num preço acessível aqui, ó, fazendo uma propaganda aqui para a estante virtual, né? Você tem aqui um livro novo e 3 livros usados, então você pode muito bem utilizar dessa faceta, dessa ferramenta para adquirir esse livro, ok? De qualquer forma, aqui ó, tem Aracaju, Gloriosa Aracaju, tem esse livro. De qualquer forma, aqui fica bastante interessante para a gente, melhorou até aqui, né? Fica bastante interessante para a gente aqui as colocações do professor em relação à interpretação das normas constitucionais, a importância e também do controle concentrado de constitucionalidade, inclusive representado pela ADPF, com dicas sobre concordância prática das normas constitucionais, enfim, aprendi muito, fiquei muito feliz e em breve a gente vai ter aí a continuidade. Então, só posso agradecer ao nosso querido mestre Ricardo Chacur por todos esses ensinamentos e valiosa colaboração. Muito obrigado e a vocês que nos acompanharam, meu carinho, meu agradecimento. Um grande abraço.